Olá, boa noite! Mais uma live para a gente debater temas relacionados ao direito. Hoje vamos falar de intolerância, violência de gênero. O que você sabe a respeito? Vem conosco, vamos debater? Pois é, hoje a convidada é a Ingrid. Olha, a Ingrid chegou por aqui, deixa eu convidá-la. Olá! Boa Boa noite! noite, Fabiane. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo direitinho? Sim, sim, tá um pouquinho baixo. Eu não sei se o pessoal também tá achando que tá um pouquinho baixo, tá, gente? Baixo. Deixa eu ver. Tá melhorando? Melhorou um pouquinho? Eu tô de microfone aqui. Mais ou menos. E aí, Maiara, Flávia, dá uma dica aí pra Ingrid. Tá baixo ou não? Tá baixo pra vocês aí? Oi, Tá dando pra ouvir Letícia. bem. Maiara Tá falou que dando tá para dando pra ouvir? ouvir bem. Ótimo! E é isso que importa, né? Gente, um debate de hoje envolve assim temas tão importantes que precisamos assim N vezes debater. Vamos conversar sobre intolerância, sobre preconceito e sobre violência de gênero. Então, eu vou primeiro me apresentar, depois eu vou passar para a Ingrid para ela também se apresentar, para a gente começar a nossa contribuição da noite de hoje, transmitindo conhecimento, trocando conhecimento. É claro que quando a gente fala em live, a gente tem acesso a uma infinidade de conhecimento, né? E aí a gente às vezes se pega perguntando o que falta a ser debatido. Eu acho que o que falta é a gente conscientizar pessoas. E a live de hoje vem muito nesse sentido, né? A gente Isso. conscientizar a respeito da igualdade, do respeito, da empatia e tratando, claro, a correspondência jurídica em virtude da intolerância, em virtude da violência de gênero e do preconceito. Bem, eu sou a professora Fabiane Manhães, eu leciono já há 15 anos, atualmente leciono mais as cadeiras de Direito Constitucional, Direito Educacional, e reformulei esse Instagram aqui desde maio, exatamente para trazer esses debates, possibilitando que todos aqueles que queiram tenham acesso àquilo que a gente debate dentro da universidade. Então, o que a gente quer é democratizar o direito, usando um linguajar não técnico, mas simples, de forma que todos entendam. Então, a noite de hoje é exatamente para a gente trocar conhecimento. E aí eu vou passar a palavra para a Ingrid para ela se apresentar. Pois é, boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Ingrid Martins, eu sou advogada criminalista, sou formada pela UF, sob a coordenação da Fabiane, né? Formei em 2017 e hoje eu atuo primordialmente na área criminal, no estado do Espírito Santo, mais precisamente na cidade de São Mateus. Assim, a atuação da advocacia criminal não é sempre só para o réu, né? Mas também assistência às vítimas. E aí a gente tem feito esse trabalho de assistência à mulher e a todo mundo que sofre algum tipo de violência doméstica e que esteja num ambiente de vulnerabilidade. Pois é, e aí a gente lembra que, na verdade, a gente já tinha feito aqui uma live, a gente falando um pouquinho Isso. sobre o exercício da advocacia criminal. A live não ficou gravada, hoje eu já olhei todas as configurações do celular e vai dar tudo certo, mas principalmente porque a gente entende que a advocacia criminal, ela passa também por acolhimento. E é isso que a gente vai Isso, conversar aqui hoje. Eu fiz um isso. roteirinho aqui para a gente não se perder, mas todos vocês que queiram trazer perguntas para a Ingrid, fiquem à vontade. Antes da gente Isso. iniciar as perguntas, deem corações aí para a Ingrid, para a gente começar a chamar mais gente para essa live. Isso Então, aí. vamos começar. Olha, me fala um Uhum. pouquinho. A gente tem aí crimes resultantes de preconceito, né? Resultantes de Aham. raça, de cor. Nesse contexto, o que surgiu aí em termos de legislação e aplicabilidade? Então, Fabiane, a gente tem uma legislação de combate ao preconceito de raça, cor, etnia, religião.
e procedência nacional, né? Uma lei relativamente nova diante da existência do racismo na nossa sociedade, que já vem de muito tempo, né? Então, a gente tem a Lei 7716, que é a lei que foi promulgada depois do advento lá da Constituição Federal, com aquele mandado de criminalização, né, do racismo, lá no artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, inciso 42, né? E aí a gente teve esse mandado de criminalização e meses depois da promulgação da Constituição, a gente teve o surgimento, então, dessa lei que criminalizou o racismo. Antes dessa lei, a gente tinha uma lei de contravenção penal, que era de 51, que foi um projeto de lei apresentado por um parlamentar branco, que foi o Afonso Arinos. E esse parlamentar, a lei se chama Afonso Arinos, que é de um parlamentar, o nome de um parlamentar branco, que, assim, realmente aconteceu um episódio ali de racismo com o motorista dele e ele achou necessário levar essa discussão para o Congresso, mas era uma lei que colocava o racismo como contravenção penal. E a gente sabe ali que infração penal, né? A gente tem infração penal, tem 2 tipos de infração. Ou é crime ou contravenção. Contravenção é uma infração mais leve, que não tem grandes repercussões. E aí, em 88, com a promulgação ali da lei, da Constituição, a gente teve essa necessidade mais alarmante, mais urgente, de ter uma lei criminalizando o racismo. Então, no início ali, a gente tinha estabelecendo 2 elementos normativos nessa lei, que era raça e cor. A partir de algumas demandas sociais, até mesmo porque eu acredito que o racismo ele tem uma definição mais social do que, de fato, a gente vê nos dicionários, na literatura, né? Então, a definição de racismo, ela tem, sim, se desenvolvendo, está se desenvolvendo ao passar dos anos. E aí, com o advento, então, dessa lei, a partir de alguns meses e alguns anos, foi surgindo essa necessidade de acrescentar, além da raça e cor, como conceito de racismo, também a etnia, a procedência nacional e religião. E aí, atualmente, a gente tem aí, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, né, que o STF colocou a homofobia também como uma das formas de racismo social, né? E aí, a gente tem essa lei de combate ao racismo, ao preconceito, de forma geral, colocando ali, elencando uma série de condutas típicas, né, que seria, a gente fala que são vários tipos penais, dentro de uma lei só, que pode ser considerado racismo. Então, a gente tem diversos ali. De uma forma geral, o racismo, o crime de racismo, a gente vai visualizá-lo hoje na nossa sociedade, o crime propriamente dito de racismo, quando a gente pega uma pessoa, o agente, no caso, delituoso, ele exclui, ele impede que uma pessoa consiga um direito, tenha acesso a um direito pelo simples fato de ser negro ou por simples fato de possuir, de pertencer a uma religião específica. Hoje nós temos ali as religiões afrodescendentes, assim, que realmente de matriz africana, que hoje no Brasil nós vemos que tem um grande preconceito contra essas religiões. Então, o crime de racismo vai ser sempre verificado quando a gente tenta excluir uma pessoa de um direito e pelo simples fato dela ser classificada dentro de um conceito de raça. E aí, a gente, por exemplo, né, vou dar um exemplo do que poderia ser verificado. Um dono de um estabelecimento comercial, um dono de um restaurante, visualiza uma pessoa preta chegando no seu restaurante e fala: não, aqui você não vai entrar porque você é preto. E isso é crime de racismo. E aí as penas são diversas, né? Dentro da legislação da 7716, nós temos ali penas de 1 a 5 anos, nós temos também prestações pecuniárias, prestações de serviços à comunidade. Então, são diversos tipos penais e diversas penas, né? E aí a gente tem um tipo penal, que é o artigo 20, que ele é mais, assim, abrangente, que delimita, que dispõe que toda forma de promover a criminalização, promover o racismo, promover o racismo vai ser considerado crime. Então, por exemplo, uma pessoa chega na rede social e fala
todos os negros não prestam. Então, a gente está atingindo um grupo, a gente está atingindo uma pessoa específica, né? Então, isso vem mudando com o passar dos anos, a necessidade de mudança ali, de transformar a palavra, não transformar, mas fazer uma nova interpretação do que de fato é o racismo nos dias atuais. Nós estamos vendo, então, uma mudança de interpretação da lei. Pois Seria é, e isso. assim, quando a gente para discutir sobre racismo, né? E é Uhum, claro que num lugar de fala de branca privilegiada que somos, né? Eu acho que sim. é sempre Uhum, bom marcar isso, que uhum, a gente precisa entender que enquanto privilegiados a gente nunca vai ter a total dimensão do que é estar na pele de alguém que sofre racismo, né? sim. Uhum, Essa interpretação, com o passar do tempo, ela trouxe, na verdade, um resgate de um problema que é histórico, né? Então a sim. gente, na Uhum, verdade, vem aí desde a origem da escravidão, trazendo feridas, na verdade, no é. meio da sociedade que são carregadas até os dias atuais, né? Então, se a Sim, gente para ver as estatísticas, seja no sistema prisional, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, a gente sim. vai ver que Uhum, existe sim um racismo que é estrutural, né? Mas vamos fazer estrutural. aquela clássica distinção, né, entre racismo e injúria racial. É. Então, a injúria racial, muitas vezes a gente confunde, né? Então, a gente vê alguns episódios aí que acontecem na televisão, de xingamentos, direcionados a uma pessoa específica, de uma pessoa contra uma outra pessoa específica, e a gente fala, isso é crime de racismo, né? De forma técnica, a gente consegue estabelecer uma diferença do racismo para a injúria racial diante do que a gente fala que é o bem jurídico tutelado, né, dali do tipo penal. A gente tem o racismo, o crime de racismo lá da 7716, da lei de combate ao preconceito, né? A gente tem ali o bem jurídico tutelado, que é a dignidade da pessoa humana. E entre outros, né? Mas o principal ali é a dignidade da pessoa humana. Então a gente está falando de um grupo de pessoas que estão tendo o seu direito ali violado. Quando a gente fala da injúria racial, a gente fala do bem jurídico tutelado, que é a honra subjetiva, ou seja, uma pessoa específica que, tá, que está sendo ofendida, né? Então, por exemplo, a injúria racial é quando uma pessoa atribui características, adjetivos pejorativos a outra pessoa pelo simples fato dessa pessoa pertencer a um grupo, ser de alguma raça, possuir uma cor diferente, possuir uma etnia, uma procedência nacional ou uma religião diferente, né? E que o agente delituoso vê naquilo ali algo como se fosse inferior a ele, né? Então, a injúria racial, por exemplo, é quando uma pessoa xinga uma outra pessoa ou dar nome, né, a outra pessoa. E um exemplo clássico é aquele acontecimento de uma torcedora ali de um time de futebol que xingou o goleiro ali de macaco. Aquilo ali é uma injúria, é uma ofensa direcionada a uma pessoa específica, né? Que seria o goleiro. Então, aquilo ali a gente tem injúria racial. A injúria racial, ela é uma qualificadora da injúria simples, né? Então, a gente tem a injúria racial, ou como algumas pessoas preferem dizer, que é injúria qualificada pelo preconceito. E aí, a gente tem uma pena maior e mais séria, né, do que a injúria comum do caput. Mas a gente tem também uma diferença entre o racismo do tipo de ação, né? O racismo ele vai ser processado diante de uma ação penal incondicionada, pública incondicionada, e a injúria racial vai ser condicionada à representação da vítima. Então, uma pessoa que é injuriada, né, que é vítima de injúria racial, ela precisa ir à delegacia e representar contra o ofendido e apresentar o crime do qual foi vítima e demonstrar vontade de que aquele processo ou aquela investigação e aquele processo permaneça e ocorra contra uma certa pessoa, né? Então, essa é uma das principais, são as principais diferenças, mas lembrando que
o racismo, por lei, pela Constituição também, é imprescritível e é inafiançável. Aí se fala, injúria racial, né? Não é. Pela lei também não tem nenhuma disposição legal acerca disso, mas os tribunais superiores já têm, o STJ, o STF, desde 2016, se eu não me engano, já tem entendido pela imprescritibilidade da injúria e também pela impedimento de fiança, né? Por ser inafiançável também a injúria. Então, na prática, se tem aplicado isso. Então, hoje não existe muita diferença sobre a prescritibilidade entre a injúria e o racismo. Na verdade, é sempre uma tentativa de desnaturar a qualificação do crime como racismo, tentando migrar para uma injúria para diminuir Sim. a questão da pena, né? Isso é óbvio, Sim. né? Agora, assim, existe uma consideração que envolve a questão da homofobia, né? Da transfobia, que o Supremo acabou considerando como crime ano passado. Mas, assim, existe possibilidade de ser considerado crime de racismo quando se envolve homofobia ou transfobia? É porque, assim, a questão do entendimento do STF acho que foi através de uma ADO, se eu não me engano, foi colocando a homofobia como um tipo de racismo social, né? Então, por exemplo, foi uma interpretação, né? E aí não vai caber aqui a gente uma discussão sobre reserva legal, se teve uma violação ali, se teve, né, uma legislação assim do STF, né? Mas diante da doutrina assim que a gente fala da questão ativista, da doutrina ativista mesmo pelos direitos do grupo LGBT, QI+, a gente vê como um avanço, porque o Congresso não estava legislando ali, já está empurrando com a barriga essa matéria há muito tempo, que é a criminalização da homofobia. E aí o STF se depara com uma ADO e se vê na necessidade realmente de dar um resultado para essa população que vem sendo vilipendiada há muito tempo. E aí a gente tem hoje, então, acho que foi o ministro Celso de Mello, que, sim, brilhantemente ele definiu e ele explicou, assim, acho que foram mais de 150 páginas assim, de voto, que a homofobia, que o conceito de racismo, ele é em transição. Então, assim, a gente está numa sociedade onde há uma necessidade alarmante de proteção ao grupo LGBTQI+, e a homofobia, então, ele coloca como uma forma de preconceito atual e social, fazendo, então, uma interpretação progressiva da lei, né, da lei 7716, que é a lei de combate ao racismo. E aí a gente coloca, então, através dessa interpretação do STF, a homofobia como um tipo, sim, de racismo social. E aí, todos aqueles crimes da lei de racismo, quando praticados em razão da orientação sexual ou em razão do fato da outra pessoa, né, do ofendido, pertencer ao grupo LGBTQI+, pode ser considerado racismo com todas as outras repercussões, com a imprescritibilidade, com a falta de fiança e por aí vai. Então, assim, a gente tem hoje a homofobia nesse aspecto, né? Então, ou seja, evitar que uma pessoa, por ser, por exemplo, transexual, entre no estabelecimento comercial ou use um banheiro só porque é transexual. Então, isso é crime de racismo hoje. Mas não quer dizer que, por exemplo, um crime de homicídio contra uma pessoa que é transexual vai ser considerado crime de racismo. Vai ser um homicídio qualificado por motivo torpe e por aí vai. Ou feminicídio, né, no caso. Mas o crime de homofobia hoje sim, tem as mesmas repercussões do crime de racismo. E é importante a gente dizer que, na verdade, essa interpretação da lei, ela acompanha a mudança da sociedade, né? Então, até o próprio
conceito, a sigla na qual iria Aham, designar as pessoas com determinada orientação sexual foram sendo alteradas ao longo do tempo, né? sim, Então, essa aham, sigla LGBTQI+, ela tem hoje uma adoção mais aceita pela comunidade LGBT em geral, né? Que não é aham. LGBT, é toda essa sigla. E é É, importante sim, a gente, aham, assim, conscientizar um pouco do que é essa sigla. O que sim, envolve? Que público é esse? De que intolerância, que falta de respeito a gente está tratando aqui hoje? Então, separei aqui para a gente uhum, não se perder, né? Então, o L de sim, aham, lésbica, é bem claro, né? aham, O G de gay, uhum, o B de bissexual, o T de transexual, o Q de queer, que são as uhum, pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade uhum, e transitam entre as questões dos dois gêneros, né? O I aham, é ligado à intersexualidade. Antigamente a gente chamava de hermafrodita e ficava no limbo, coitados. Os hermafroditas ficavam é, sem identificação, né? E aí já são, claro, incluídos dentro dessa nossa discussão. E o mais engloba uhum, todas as outras letrinhas, né, que antes é, haviam sido consideradas como assexualidade, etc. sim, Assim, uhum, cada um adota o que é bom para si. E o que a gente está sim, falando aqui é uma questão de intolerância, de preconceito e que vai ter muitas vezes violência. E uma isso, violência que precisa ser combatida, seja pelo Estado, e tem seus reflexos jurídicos. Então, é isso que é o nosso debate de hoje, trazendo não apenas o público LGBT, mas o público que tem as causas envolvendo, por exemplo, outras minorias. Então, daqui a pouco a gente vai falar de outros tipos de violência de gênero, como, por exemplo, Lei Maria da Penha, que é importantíssimo esse tipo de uhum, debate. Mas eu acho que uhum, falar de racismo, né? Falar de violência à mulher, falar de violência e de homofobia é crucial para a gente conscientizar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais respeito, né? isso, Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, é possível uhum. aplicar a Lei Maria da Penha a esse público LGBTQI+. Sim. Então, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada primordialmente às mulheres, né? Mas a gente tem aqui aquelas medidas protetivas também em favor de crianças, de idosos. E aí, por uma razão também lógica, a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada às mulheres transexuais e também para toda a comunidade LGBTQI+, desde que haja uma situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, numa relação homoafetiva, um casal homoafetivo, onde há uma relação de vulnerabilidade de um em relação ao outro, em que um sofre algum tipo de violência, a gente pode sim aplicar a Lei Maria da Penha. Então, isso não é também algo positivado, né? A gente tem ali, mas é uma interpretação mesmo, e da jurisprudência, da doutrina, mas também foi uma demanda assim alarmante que começou a surgir mesmo, porque a gente sabe que com o passar do tempo a gente foi ficando até um pouco confusa, né? Será que isso aqui se aplica? Será que isso aqui não se aplica? Será que o feminicídio também se aplica às mulheres transgêneros e mulheres transexuais? Mas hoje já é consolidado que a Lei Maria da Penha já é aplicada na prática, a Lei Maria da Penha nesses casos onde há uma pessoa vulnerável em relação a outra numa relação, mesmo que seja uma relação homoafetiva. A mídia em geral tem tratado assim, esse período de pandemia como um período Uhum, crítico para o aumento da violência contra a mulher, né? E quando a isso. gente Uhum. fala de violência de gênero, eu queria assim que a gente trouxesse um pouco um panorama do que a gente tem em termos de motivação odiosa contra gênero em relação a crimes, assim, que tipo de tipificações nós temos em geral? Então, antes mesmo dessa interpretação, né, do STF em relação à criminalização da homofobia como crime de racismo, a gente já via outros tipos penais que poderiam acolher, né, vamos dizer assim, acolher
condutas praticadas contra o grupo LGBTQI+. E aí, quando a gente fala de crimes que na prática são mais praticados contra pessoas mais vulneráveis, sendo elas do grupo LGBT ou uma mulher, né, numa situação de vulnerabilidade, numa relação de violência doméstica e tudo, a gente tem desde ameaça. Então, a gente tem ameaça, os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, lesão corporal, que acho que é uma das maiores, assim, dos maiores números de crimes hoje que a gente acompanha no dia a dia, é a lesão corporal e ameaça, né? Aí o Lucas fala que aumentou muito as cifras deles, né? Subnotificações nos casos de violência à mulher. Muita Porque... subnotificação, muita, né? Isso. E ocorre mesmo, assim, a gente vê hoje que recentemente chegou no nosso escritório uma pessoa que, uma mulher que denunciou o marido, na verdade não era o marido, mas uma outra pessoa da sua relação pessoal, e não deu em nada mesmo o processo, infelizmente, porque não tinha mesmo provas suficientes, e ela tava assim, será que agora vai dar em alguma coisa? Porque se acontecer de novo, eu não sei o que mais eu faço, assim, porque realmente a gente tem essa dificuldade de uma persecução penal apropriada para esses casos, né? Mas, enfim, aí voltando ali, os crimes hoje, assim, acho que principalmente o que deixa mais alarmante, assim, quando a gente vê na TV e tudo, são os crimes contra a vida, né? Então, a gente tem ali o homicídio contra a mulher, que agora tem a qualificadora do feminicídio, né? E o homicídio contra o grupo LGBT por motivação de ódio. Então, se a pessoa que houve, né, a vítima da tentativa de feminicídio ou do feminicídio for uma mulher transgênero ou uma mulher que se identifique socialmente, né, como mulher, ela vai caber, então, a qualificadora ali do feminicídio. E aí a gente tem diversos outros crimes que podem ser motivados pelo gênero, até o estupro, né? Porque o estupro muitas vezes é para colocar a outra pessoa num estado de subjugada. E aí isso ocorre muitas vezes dentro das relações familiares, domésticas e familiares, né? Então são diversos os crimes. E assim, é um cenário, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está discutindo intolerância, preconceito e violência de gênero, sob a perspectiva penal. E é importantíssimo que a gente traga esse cenário de discussão para cá, de modo mais simples possível, para que as pessoas se conscientizem e busquem, inclusive, né, a proteção das pessoas que estão ao seu lado e de si próprias, né? Isso. Porque aquela velha história, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, já não cabe mais, né? Não cabe. E até cabe mesmo mais. Nós sabemos que aumentou muito o número de violência doméstica na pandemia. Aí na sua região, no Espírito Santo, teve esse cenário também? Com certeza. Acho que em todo o Brasil, talvez em todo o mundo, né? Porque as relações, elas se estreitaram, na verdade, mesmo, né, as relações domésticas familiares, os maridos, os companheiros, eles começaram a trabalhar a questão do home office e muitas vezes a gente sabe que a violência doméstica muitas vezes está ligada ao abuso de álcool e de drogas, né? Então, o fato de se estar mais em casa, a mulher se sente mais ameaçada, mais acuada, né? E a dificuldade também de procurar os órgãos de persecução penal. Primeiro porque o Ministério Público, se a gente for amanhã ali, tá fechado. Não tem ninguém lá, né? Tá todo mundo em home office. A delegacia, claro que funciona, mas também fica sempre aquela dúvida. Será que eu posso sair de casa? Será que o meu marido vai notar? Então, assim, realmente os números são preocupantes, mas, na verdade, o que está acontecendo hoje, e aí a gente fala da questão da cifra negra, é que a gente está sem número, né? Porque, diante da pandemia, a gente não tem como quantificar ainda os casos de violência doméstica, né? Então tá bem complicado. Por isso que o CNJ lançou aquela campanha, né, do X na mão, que eu fiz até uma foto, coloquei no feed,
que leva as mulheres a buscarem apoio nas farmácias, né? É uma maneira de mostrar que as mulheres precisam de ajuda nesse cenário de pandemia, porque realmente aumentou muito o número de violência Sim. doméstica. Agora, a gente, infelizmente, só começa a compreender verdadeiramente o quão ameaçada está essa mulher quando a gente vivencia. Olha, eu nunca tive nenhuma violência de parceiro, não, mas olha, uma vez, gente, eu nem sei se você sabe disso, uma vez eu contei isso até na faculdade. Um vizinho, um surto psicótico, vocês vão dar Eu risada, lembro, tá? mas pode falar. Vocês vão dar risada, tá? Ele cismou que eu era da CIA e que eu ia matá-lo. Que eu estava perseguindo ele, que eu ia matá-lo. Eu nunca tinha visto, porque aqui são 300 casas no meu condomínio, eu nunca tinha visto a criatura na minha vida. Encontrei na saída do portão. Então, vejam, diante daquilo, eu tive que sair de casa, porque eu tinha 2 filhos, e o sujeito queria me matar primeiro. Simples assim. Então, se eu não tivesse uma proteção, primeiro, conhecimento da legislação, né? Isso. Isso foi crucial. Segundo, ter a possibilidade de peticionar rápido para que o juiz, então, desse lá as medidas cautelares cabíveis, né? Mas é tão absurdo que eu fico imaginando quem vivencia com o agressor. É muito triste. É muito complicado. Assim, a gente tem hoje assim, uma legislação. Você lembra se na época foi aplicada a Lei Maria da Penha para você? Foi. Foi? Apesar de não ser no contexto, né, de violência doméstica e tal, mas a gente provavelmente ali o delegado, o juiz... Ele interpretou de modo extensivo. Que você estava numa situação de vulnerabilidade ali mesmo, né? E aí, a gente tem hoje, assim... aí que a gente vai entrar na questão da não necessidade, mas da importância da assistência jurídica para a vítima. Porque, apesar de mesmo com o advogado, e mesmo com uma atuação proativa do advogado, a gente correr o risco de ter uma amora ali do juiz ou do delegado, imagina sem assistência desse advogado, né? Então, e aí a gente entra também na questão da defensoria pública, como é a atuação da defensoria pública. Das casas pública. de acolhimento, né? Porque assim, eu tive que sair de casa e fui para casa do meu irmão. Exatamente. Né? Exatamente. Gente, então... quem pegou o bonde andando, olha primeiro, tá? Nunca tive problemas com o marido, não, foi vizinho. Mas é isso, né? No final das contas, eu tinha um suporte familiar para dar conta disso. Agora, imagina a mulher que não tem, né? Exatamente. Então, a gente, assim, tenta quebrar essas barreiras da demora mesmo do judiciário com uma atuação mais proativa do advogado de defesa, na verdade, do advogado de defesa da vítima, né? E aí, a gente tem esses impasses, assim, no dia a dia. A gente vê, dependendo pelo menos aqui na minha comarca, se a gente realiza um pedido de medida protetiva, vai despachar com o juiz, pessoalmente com o juiz, é questão de horas, assim. Os juízes, mesmo não tendo uma vara de violência doméstica, né, contra a mulher, que uma vara especializada, a gente vê uma atuação mais proativa. Mas aí acho que vai depender da comarca, de cada juiz. E aí a importância também das varas especializadas em combate à violência doméstica, né? Não é todo fora, não é toda comarca que tem essa possibilidade, principalmente quando a gente fala de interior, né? Mas a gente encontra essas dificuldades assim no dia a dia. Agora, gente, vamos falar de internet, né? Porque disseminação de ódio também é aqui na internet. Como que a jurisprudência, como a legislação tem tratado essa disseminação de ódio? Lembrando que nós estamos falando de intolerância, de preconceito e violência de gênero. Como que esse cenário, no âmbito da internet, tem se desenvolvido aí pela legislação e interpretação jurisprudencial? Então, assim, muitos desses crimes, né, que a gente já comentou aí, de ameaça, por exemplo, ele pode ser praticado no âmbito do cibernético, né, no âmbito da internet, das redes sociais.
ameaça, extorsão. A gente pode ver também alguns outros tipos de crime, como os crimes de injúria, difamação, porque hoje na rede social as pessoas acham que estão acobertadas ali pelo anonimato. Não é bem assim, né? Não é bem assim que se descobre ali quem está por trás. Então, a pessoa acha que ela tem uma capa ali protetora que ninguém vai saber quem ela é, e aí eu posso disseminar o meu ódio contra um grupo específico. Mas, quando a gente fala de internet, de redes sociais, a gente tem um tipo penal bem interessante e curioso, assim, que é relativamente novo. Se eu não me engano, é de 2018. Acho que é de 2018. Que é a publicação, a divulgação, o compartilhamento de conteúdos pornográficos, de foto, vídeo, ou qualquer outro tipo de conteúdo audiovisual que tenha imagens de pornografia, de nudez, de sexo explícito, ou até mesmo de estupro. E esse crime, geralmente, não na sua totalidade, mas geralmente é praticado no âmbito de convivência ou no âmbito de relações íntimas entre o ofendido e o ofensor, né? Então, a gente vê e sabe de muitos casos em que um ex-namorado, um ex-companheiro, acaba publicando fotos íntimas de uma E que muitas vezes gerou até suicídio, né, Ingrid? É muito triste, porque as pessoas não conseguiram conviver com aquela vergonha. Exatamente. Então, esse é um tipo penal que, no seu caput ali, ele não prevê a necessidade de uma relação pessoal entre vítima e agente delituoso, mas ali, com uma majoração de pena, a gente percebe ali, acho que de 1 a 2 terços, a pena pode ser aumentada se entre a vítima e o agente delituoso eles têm alguma relação de afeto ou já tiveram em algum tempo. Ou se essa pessoa que publicou, divulgou, compartilhou esses vídeos, fez isso como uma forma de humilhar a vítima. Então, isso pode acontecer também nas relações homoafetivas, pode acontecer pelo simples fato de uma outra pessoa ser de uma procedência nacional, de uma origem diferente. Então, pelo simples fato de querer humilhar a outra pessoa, a gente tem essa majoração. Lembrando que, mesmo que a pessoa que realiza esse ato compartilhe, joga no grupo de WhatsApp. Aí a gente está num grupo de WhatsApp em que um monte de gente recebe aquela foto de nudez. Foi bom, rapidinho, foi bom você ter lembrado disso. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, mas eu não posto nada no Facebook, no Instagram, não sei o quê. Mas compartilha no WhatsApp. Exatamente. O WhatsApp é âmbito virtual. Né? E está disseminando. E aí, no grupo de WhatsApp, você pode até receber e não fazer nada com aquele conteúdo. O certo é o quê? Levar esse conteúdo ao conhecimento, né, dos órgãos de persecução, da delegacia e tal, mas a pessoa que recebe e compartilha, por mais que não tenha relação íntima de afeto, também está cometendo um crime. E é o mesmo crime. Então, assim, a gente tem esse novo tipo penal que é bem atual e também já tinha tempo que estava necessitando, né, de uma tipificação para essas condutas, e que a gente vê que é diante da evolução mesmo das redes sociais e da internet. Então, assim, igual eu costumo falar, o ambiente cibernético, o ambiente da internet é um território passivo de investigação e de toda persecução penal. Ainda bem, né? Ainda bem. Imagina se fosse terra de ninguém, né? Exatamente. Já é desse jeito, com disseminação de fake news, disseminação de ódio, disseminação de notícias assim, absurdas, né? Exatamente. Então, imagina se não fosse, né? Mas eu acho que mais pessoas precisam saber desse tipo de informação, né? Sim. Porque eu acho que fica parecendo que... não, ainda dá para... não, se eu tô aqui no meu grupo de amigos, né? Se eu tô passando aquilo... ninguém vai ficar vendo. Exatamente. Não é assim. Quando você tá passando, já tá contribuindo, então já tá dentro do tipo penal. E aí é importante a gente lembrar que é um tipo novo, mas que tem uma pena correspondente importante. Vamos voltar a falar de violência doméstica, porque é algo que tem...
assim, me chamado muita atenção nesse período de pandemia. Quando a mulher está diante de uma violência doméstica, primeiro a gente pode falar um pouquinho dos tipos de violência doméstica, né? Eu fiz até Aham. esse post, gente, porque às vezes a gente fica associando que violência doméstica é apenas violência física. E não é. Não. Até a violência psicológica é violência. Até violência patrimonial, né? Patrimonial, né? Moral, Uhum. ela é violência. E é Isso. descrita lá na Lei Maria da Penha. Então é importante a gente falar sobre isso, né? De que Uhum. nós estamos lembrando e reforçando que a mulher não tem que apanhar para depois ir à delegacia. Porque Exatamente. fica parecendo assim, né? É, Não, mas ela nem levou um tapa, ela não apanhou. Por que ela foi denunciar? Como assim? Ela vem sofrendo moralmente, intelectualmente, psicologicamente muito tempo, aham. né? E por que não dar um basta nisso? Ela tem É. possibilidades e direito para isso. E aí, qual o caminho, assim, quais primeiros passos que essa mulher precisa tomar em direção de denunciar esse agressor? Bom, assim, igual eu já até comentei aqui com você, o advogado, ele não é indispensável para a atuação, para a vítima ir representar contra o seu agressor, contra o seu companheiro, enfim. Mas a gente sabe que muitas vezes as mulheres elas se deparam com esse tipo de violência, seja física, seja moral, patrimonial, e elas não sabem o que fazer, né? Então, assim, eu já tive casos que uma pessoa, a gente fala que é aquele estelionato sentimental, né? Que já tem até uma definição ali do estelionato sentimental e tal, mas isso aí era até uma questão civil e que eu visualizei, assim, nitidamente uma violência patrimonial, que foi bem atípico, assim, né, para o início de carreira, né? Mas ela não queria seguir com o processo criminal e aí a gente tem que respeitar mesmo a decisão, porque é a decisão da vítima. Tem que Mas, respeitar os dois lados, né, sim, Ingrid? Quando a aham, mulher quer ajuizar e quando ela prefere não ajuizar, né? exatamente. E aí eu me deparei assim, bom, eu acho que as pessoas precisam saber que mesmo elas sendo vítimas de algum crime, elas têm o direito de ter um advogado. A gente sabe que, claro, a delegacia, o delegado, o escrivão, eles vão estar ali para, de qualquer forma, tentar solucionar a situação da vítima, mas eles têm um volume processual enorme, eles não têm tanta sensibilidade, apesar da lei prever essa necessidade de proibição de revitimização da vítima, de violência, enfim. Então, eu acho que, se possível, procurar um advogado. Claro que tem situações emergenciais ali, então, poxa, uma pessoa acabou de sofrer uma lesão corporal, ela não vai pensar em nada, ela não tá. Ela só quer se livrar daquela violência, daquela dor dali momentânea, né? E aí ela vai direto para a delegacia e não tem problema nenhum. Se possível, vá com alguém, vá com uma pessoa de confiança. E aí, no caminho, ligue para um advogado. Infelizmente, a gente não tem, principalmente nos municípios, né, de interior, nas comarcas de interior, a gente não tem uma defensoria assim de plantão, né, para esses casos. Mas nós temos ONGs hoje, né? Então é importante sempre ficar ligado. A gente pode depois falar um pouco sobre isso. Mas Sim. a gente pode indicar de primeira mão. Vamos lá, vamos para a delegacia, vamos ligar antes para o advogado, vamos passar no escritório do advogado, vamos ligar e vamos pedir para ela ou ele, né, nos encontrar na delegacia. E aí ele vai te indicar qual é a melhor forma de você levar aquele fato para a autoridade policial. Então, por exemplo, eu estou sendo vítima de um crime patrimonial, né? E meu marido tá retirando tudo que é meu, tá furtando o meu dinheiro, o meu salário, enfim. O ideal é você juntar o máximo de prova possível, né? Então, se você tem vídeo, se você tem áudio, se você tem algum tipo de documento, né, de prova documental, leve para o seu advogado ou leve direto na delegacia e apresente aquilo, porque a gente sabe que, apesar de boas intenções,
a autoridade policial não vai ser proativa ao ponto de sair e procurar, né, os indícios de autoria, de materialidade para tudo. Então, essa é essa primeira dica que a gente pode dar. E eu acho que após essa Principalmente denúncia... quando a violência não fica restrita à violência física, né? Foram esses outros tipos de violência. Exatamente. Até mesmo porque a lesão corporal, se possível, né? Quando você é vítima de uma lesão corporal, de um estupro, o que a gente fala que é o mais importante é tentar ir de imediato à delegacia para preservar o corpo, o físico ali para um eventual exame de corpo de delito, né? Então ali a prova, porque foi um crime que deixou vestígio, vai estar mais intacto. Mas quando a gente fala de crimes onde já estão ocorrendo assim, há muito tempo, há alguns dias, né? Que são os crimes de ameaça, e às vezes a ameaça vem até através de redes sociais. Então, a gente pede para que leve-se ao conhecimento do delegado e, se possível, imprima, né, faça aqueles prints de tela, grave essas conversas em CD, em pendrive, porque a gente sabe que às vezes o celular dá um bug, às vezes o celular apaga, e acontece muito da gente perder prova porque a pessoa realmente não guardou aquelas provas ali, não se resguardou. Então, se possível... E as provas documentais, levar registro, fazer uma ata notarial. Porque se some ali das redes sociais, se uma pessoa fez uma ameaça, depois retirou, e às vezes é difícil mesmo. E a primeira coisa que o sujeito vai fazer é deletar a rede, né? Exatamente. Se possível, levar para a ata notarial, fazer uma ata notarial. A gente sabe que custa dinheiro, né? A ata notarial geralmente não é barato, e geralmente você tem que fazer de várias folhas, mas... Geralmente também, quando você vai à delegacia e você leva as provas documentais, o delegado ali de imediato pode até fazer a verificação, né? Entre o documento que você está levando e as redes sociais, mas você vai correr o risco de já ter apagado. Então, a princípio, eu acho que a ata notarial seria mais seguro, né? E aí a gente tem que lembrar que muitas mulheres precisarão de medidas protetivas, né? Exato. Vamos falar um pouquinho dessas medidas, como que a justiça hoje, o judiciário tem encarado sobre a concessão das medidas protetivas? As medidas protetivas, elas podem ser aplicadas à mulher, aos idosos, às crianças, a qualquer pessoa que esteja ali em estado de vulnerabilidade. O que a gente vê mais realmente o afastamento do homem, né, do lar. Então, você pode solicitar, caso você tenha uma relação familiar, uma relação doméstica ali com o agente delituoso ali, você pode requisitar o delegado mesmo, e aí ele vai mandar esse pedido para o juiz de medida protetiva, que é o afastamento da pessoa do lar. Então, ele pode ser afastado do lar. Você pode ser encaminhado para um ambiente também de acolhimento, caso não haja possibilidade de você voltar, da vítima voltar para sua residência. Nós temos também diversas outras medidas que a gente fala que é a medida que obriga o ofensor, né, o agressor, que se ele tiver arma, porque agora também com a legalização, com essa liberação assim, não é difícil, né? De arma, né? Então, se a pessoa já tiver o porte ou a posse de arma, ele vai perder, vai ter a sua posse ou o seu porte suspenso. E tem várias outras medidas, né? Desde até pagamento de alimentos provisórios, né? E a vítima pode requisitar até o seu próprio afastamento do lar, se ela achar que é melhor, e aí ela vai ser encaminhada para um ambiente de acolhimento, né? De assistência psicológica. E aí se espera que todas as cidades tenham esse ambiente, né? E a princípio são essas as mais comuns de acontecer. E aí, gente, uma coisa que eu gostaria assim, de trazer, a gente já está caminhando para o final. Quem tiver pergunta, a gente coloca aí, porque a gente já está com o tempo assim, limitadinho. Uhum. Eu queria firmar aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é saber sobre essa rede de apoio, né? Isso. Seja quando a gente fala de racismo, seja quando a gente fala de homofobia, seja quando a gente fala sobre violências à mulher, a gente tem que entender que a sociedade ela já tem uma rede de apoio e o advogado ele tem que dar
orientações seguras sobre esse tipo de legislação, sobre o Isso. tratamento dado pelo judiciário. Então, se você conhece alguém que pode estar sendo vítima de intolerância, de preconceito, de violência, busque um advogado. É. Faça pelo menos uma consulta, né, Isso. Ingrid? É isso. Fazendo com que seja esclarecido para você. É impossível que a gente tenha noção aqui de todas as normas. Nem eu, que sou professora há 15 anos, tenho a pretensão de querer saber todas as normas. É Isso. impossível. Uhum. É impossível. E nem eu quero. Minha cabeça tem que ser ocupada com mais coisas. Senão eu É soltaria. isso aí. Não, mais que esse monte de legislação inútil que tem no Brasil. É. Uhum. Ficaria maluca. Então, a gente precisa entender que o advogado ele precisa ser aquele na qual a gente confia. Por isso, a Uhum. relação advogado e cliente, advogado e essa pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade em relação ao preconceito, à intolerância, à violência, seja principalmente ético, seja principalmente aberto a retirar todas as dúvidas. Isso. Ontem nós fizemos um debate e a gente tinha falado muito sobre isso, sobre essa questão do tratamento extrajudicial consultivo do advogado. Uhum. Né? É necessário que a gente busque esclarecimento. E quem tem que te dar esclarecimento é um advogado de sua confiança. Né? Isso. Mas nós temos também um suporte institucional, não necessariamente apenas do governo. Então, nós temos, sim, algumas organizações dentro das prefeituras, né, dos municípios, do Estado, inclusive, que atende a esses públicos, as mulheres em situação de violência, as questões que envolvem homofobia, racismo. No entanto, nós temos uma série de ONGs, uma série de organizações não governamentais, de instituições filantrópicas que prestam esclarecimento e, mais do que isso, suporte a essas pessoas que estão passíveis de violência. Isso. E eu queria que você falasse e comentasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, a gente vê assim, a importância do advogado não é só lá na delegacia, né? Igual quando a gente fala de uma assistência à mulher no inquérito e no processo, a gente fala de uma assistência humanizada. Não adianta o advogado querer assistir uma vítima de violência doméstica e não querer sentar e ouvir e fazer um trabalho de quase um psicólogo ali, porque é isso. Não é só aquela pessoa, é toda uma família. Muitas vezes aquela mulher ou aquela pessoa tem filhos e tem pais e tem irmãos que estão preocupados com ela, né, com o bem-estar dela. Então, assim, quando a gente se depara com algumas situações e geralmente é logo depois de um fato delituoso ter acontecido, então de uma lesão corporal ou de uma ameaça ter acontecido, a gente tenta respeitar também a decisão da pessoa. Não forçar, não, você tem que denunciar, porque isso não cabe a gente, quando a gente fala de ameaça, principalmente, não cabe a gente, que a ameaça, inclusive, ela precisa de uma representação da vítima, né? A lesão corporal não, mas a ameaça ela precisa de uma vontade da vítima de ir lá e denunciar. A gente fala de uma assistência para o humano, né? Para a pessoa ali, não pensando só nos honorários, enfim. Então, o advogado, ele tem que ter uma atuação proativa no inquérito e durante o processo a gente tem a possibilidade de ser assistente de acusação. Aí fala, mas advogado criminalista pode ser assistente de acusação. Não pode, como deve, né? Claro que respeitando ali os limites da legalidade, mas o assistente de acusação está ali para a vítima como uma forma de amparo. Então, durante uma audiência, a vítima de vamos dizer, de uma lesão corporal, uma mulher vítima de lesão corporal, ela está altamente nervosa, ela está muito nervosa. Será que eu vou me deparar com o meu agressor? Será que eu vou encontrar com ele nos corredores do fórum? Então, tudo isso o advogado vai chegar e vai falar, não, você não precisa. Você tem direito de ser separado, tanto dele quanto das testemunhas. Você tem direito de ser ouvida sem a presença dele. E a gente sabe que no dia a dia do fórum ali, da correria, os juízes, os servidores não se atentam para isso. E aí o que acaba acontecendo?
o encontro entre a vítima e o agressor. Então, a atuação do advogado ela tem que ser proativa, não só na fase do inquérito, mas também durante o processo e eventuais recursos, né? Aí, assim, a questão é, mas aí a atuação da Defensoria Pública como fica, né? Claro, a pessoa pode e deve procurar a Defensoria caso não tenha possibilidades financeiras, né, de contratar um advogado, mas se naquela comarca a defensoria for deficiente, não é em toda comarca, mas a gente sabe que a realidade, pelo menos aqui no Espírito Santo, é bem deficiente. E a gente tem algumas redes de apoio, algumas ONGs, que essas ONGs funcionam no ambiente virtual, então tem uma proteção da imagem, da identidade da vítima. E essas ONGs, elas não são só compostas por advogados voluntários, elas são compostas por psicólogos, terapeutas, por pessoas, por grupos de apoio. Então, eu acho muito interessante. A gente tem hoje uma ONG muito importante, que é o Mapa do Acolhimento, que ela tem uma atuação incrível, que a pessoa ela pode se inscrever, ela vai ser direcionada para um advogado, um psicólogo na região que ela mora. Então, o Mapa do Acolhimento é um mapa. Então, eles têm advogados e psicólogos em cada região do Brasil. Então, você vai ser direcionado, a pessoa ela vai ter a sua identidade preservada, e todos os advogados e psicólogos são treinados para atender essas pessoas. E tudo é voluntário, não se cobra nada, nem se pode cobrar nada. Isso é incrível. Eu acho que essa rede de solidariedade é importantíssimo para a gente dar acolhimento a essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Isso. Só lembrando, pessoal, que lá na bio, na minha bio, tem uma listinha, tem um link para várias organizações que cuidam da questão que envolve violência doméstica. Então, para quem tiver interesse, quiser pesquisar, na verdade, ele remete a um link do Estado, da organização do Estado, que traz aí organizações não governamentais, inclusive de apoio. Então, é bom que a gente divulgue, porque às vezes a mulher fica perdida, sem saber para onde vai, como começa para iniciar essa proteção. Querida, faltam aqui 3 minutinhos, vou passar a palavra para você se despedir antes que essa live caia. Tá certo. Fabiane, olha, muito obrigada pela essa oportunidade novamente da gente discutir um assunto tão importante, tão alarmante. Assim, eu espero assim, que acontecimentos e fatos criminosos assim, contra grupos que já são tão subjugados assim, pela sociedade ocorram cada vez menos, né? A gente não espera que um fato seja criminalizado para a gente poder combater. Se pudesse, a gente resolver tudo no campo civil, né? Seria melhor. E aí a questão da última ratio ali do direito penal seria aplicado de fato. Mas, infelizmente, quando há uma demanda social, o direito penal ele tem sim que intervir e criminalizar condutas que são tão nocivas, que não é só contra uma pessoa, mas é contra toda uma sociedade, né? E então, assim, eu estou muito, muito lisonjeada de poder falar um pouco sobre isso. Eu estou em constante aprendizado, ainda não sou a melhor pessoa para falar sobre essas questões, né? Principalmente sobre o racismo, sobre o grupo LGBTQI+. Estou em constante aprendizado e espero poder aprender mais, assim, principalmente com os alunos ali da UF, que tem uma atuação bem proativa, né, nessa área. Então, muito obrigada. Eu espero que todo mundo tenha gostado aí e que a gente possa conversar mais sobre isso outras vezes. Com certeza. Eu acho que quando a gente abre um canal para discutir empatia, igualdade, afastando o título do debate de hoje, né, dessa live, que é intolerância, preconceito e violência, a gente acolhe mais. E quando você fala em aprendizado, Ingrid, a gente vive num constante aprendizado, a gente nunca vai saber tudo, né? E isso que é bom, essa troca aqui é fundamental. Então, eu tenho muita gratidão por a possibilidade, né, de você estar aqui, uma jovem criminalista, trazendo temas tão importantes que são pouco divulgados, né? Que, infelizmente, a sociedade brasileira precisa enfrentar cada vez mais, inclusive quando se fala de ódio na internet. Né? Então, que a gente tenha aí outras oportunidades para trazer conscientização para a população, principalmente
trazendo aí uma sociedade mais justa. Isso. Muito obrigada, querida, por Eu que sua agradeço. participação. Eu que Um agradeço. beijo grande a Beijão. todos que passaram por aqui. Tenho certeza que a gente está programando aí uma série de surpresas para vocês na próxima semana. Isso Grande aí. beijo. Beijo, tchau. Tchau, querida.